Beleza. Dei todo esse setup aí, esse contexto dos problemas em NP. E agora a gente vai entrar numa nova etapa da aula, que é o seguinte: eu não estou satisfeito com intratabilidade. Acho que já ficou razoável que intratável é muito amplo. Tem coisas que são intratáveis que nem são computáveis, tem coisas que são intratáveis que eu nem consigo verificar a solução em tempo polinomial, e tem esses problemas em NP que eu consigo verificar em tempo polinomial. Eles são intratáveis, quer dizer, eles possivelmente são intratáveis, eu não sei se isso aqui é igual a isso aqui, essa é a questão, eu não sei, mas eles parecem ser diferentes, porque ninguém conseguiu, a galera quebrou muita cabeça e ninguém conseguiu. Como que eu faço para corroborar a dificuldade deles? Esse foi todo o objetivo desde o início, que fala assim: olha, esses problemas são mais difíceis, não é possível. Um monte de gente brilhante foi lá e tentou resolver o TSP, tentou resolver o circuito hamiltoniano, a mochila binária, assim por diante. Ninguém conseguiu achar um algoritmo. Será que é só falta de criatividade? Talvez sim, mas a gente corrobora evidências de que não é só isso. E aí uma das coisas que chama a atenção para mim de como a gente tem uma criatividade junto com o rigor matemático, porque você podia pensar: poxa, se eu não conseguir provar que não dá, eu vou me contentar com a minha ignorância, esses aqui são polinomiais, são tratáveis, esses eu não sei, e é o máximo que eu posso dizer, já que eu não consegui uma prova. Mas olha que legal que os cientistas da computação e tal foram contornando isso aí. Eu posso não conseguir dizer em absoluto que esse problema não pode ser resolvido em tempo polinomial, mas talvez eu consiga dar uma evidência relativa. Talvez eu consiga dizer: o problema A é pelo menos tão difícil quanto o B. Eu não estou dizendo que ele é polinomial, não é polinomial, não estou afirmando diretamente, eu não consigo. Gostaria de conseguir, a gente não tem provas nesse sentido. Mas a gente arranjou ferramental para amarrar problemas entre si. Esse jeito de amarrar problemas entre si são as famigeradas reduções, que são uma técnica de projeto de algoritmo super importante, que, como eu comentei até em aulas anteriores, a gente não foca nelas, porque para reduzir você tem que conhecer um problema para reduzir a outro. Então a gente foca, a princípio, nos cursos de algoritmos, em dar uma bagagem de problemas variados, de algoritmos variados para vocês. Mas redução é uma coisa que se faz muito em computação. De fato, pensando como projetista de algoritmos, quando você pega um problema difícil pela frente, a sugestão primária é: será que tem um outro problema parecido? Será que eu consigo transformar um outro problema nesse? Ao invés de começar tudo do zero. Eu gosto da definição do NP aqui, mas eu gosto de lousa também. Então o que eu faço? Acho que eu vou vir para cá. Tratável já está... A gente já tem de cabeça aí a definição. Vamos falar aqui. Então aqui eu quero fazer o esqueminha geral da redução. Então, quando eu falo que A se reduz a B, eu gosto muito dessa figurinha que eu vou apresentar para vocês, eu acho que ajuda bastante. Redução é um conceito que dá um pouquinho de nó. A ideia é a seguinte: pega qualquer entrada de A, descreva um procedimento, a setinha aqui vai indicar um procedimento que transforma isso em uma entrada de B. Daí, a gente soluciona isso usando um algoritmo para B. Então eu peguei aquela entrada de B, eu transformei a entrada de A numa entrada de B, peguei aqui um algoritmo de B, resolvi, tenho uma solução, uma saída para B. E daí eu tenho o complementar desse, uma maneira de transformar a solução de B numa solução de A. Se tem uma coisa que vai dar nó na cabeça de vocês hoje, é como redução funciona. Então apreciem essa figura comigo, vamos tentar incorporar essa figura, porque ela tem potencial de dar nó, especialmente dos jeitos inusitados que a gente vai usá-la. Então, olha só, o que eu estou dizendo aqui nas entrelinhas da figura que é importante a gente ter em mente.
eu estou falando que para reduzir A para B eu tenho que ter um procedimento que leva uma entrada qualquer de A numa entrada qualquer de B, e que, dada a solução daquela entrada, né, se eu conseguir resolver aquilo lá, eu tenho também um procedimento que leva qualquer solução de B numa solução de A. Mas o que está dito nas entrelinhas é que eu tenho que manter a corretude entre essas soluções. Tá? É mais fácil pensar no sentido de problema de decisão, que foi o que eu falei, por exemplo, do TSP. Ao invés de ser otimização, ser um valor, a questão ser tomar uma decisão, né? Falar assim, olha, existe uma solução com custo no máximo tanto. É mais fácil pensar em versões de decisão do problema. Ou então pensa no circuito hamiltoniano. Existe uma maneira de passar por todos os vértices uma única vez, né, e voltar na origem. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que, se eu pegar dois problemas de decisão, diferentes, mas dois problemas de decisão, a redução vai estar correta se, para qualquer entrada do A, cuja resposta seja sim, eu chego nessa resposta a partir da redução. Eu transformo numa entrada de B, daí a resposta de B é sim, e vai dar sim ali para o A. Tá? E se a resposta for não, também vai devolver corretamente. Tá? Então não é só ter um procedimento meio aleatório, tipo, estou brincando de transformar aqui, não. Eu estou transformando a entrada de A em entrada de B, solução de B em solução de A, mas eu estou preservando a estrutura daquilo de modo que, se a resposta for sim para essa entrada, eu vou chegar, né, nisso a partir desse caminho. Se a resposta for não, eu vou chegar também. Para deixar muito mais palpável, tá? Vai ficar muito mais simples com esse exemplo agora. Vamos ver um caso que a gente já fez. Tá? Eu não vou desenhar ali, porque eu acho que esse caso é super simples, não precisa. Lembra como a gente reduziu o problema da seleção? Lembra, o problema da seleção é, dado um vetor com elementos lá fora de ordem e um valor k, eu quero o késimo menor. Eu quero que devolva o késimo menor. Como que a gente reduz isso ao problema da ordenação? Foi o que a gente fez na época. Tá? Foi uma das maneiras de resolver o problema, a gente estudou outras. Pega a entrada do problema da seleção, o vetor e o elemento de ordem k, né? o índice k lá do elemento. Passa o vetor para cá, o vetor é uma entrada válida para ordenação. Manda ordenar, a gente já sabe ordenar em tempo n log n. Dado o vetor ordenado, devolve ele aqui, pega o cara que está na késima posição, é a solução do problema da seleção. Resolvemos o problema da seleção em tempo n log n, fazendo muito pouco trabalho novo, usando, o forte do trabalho foi usar o algoritmo de ordenação. Fica claro? É um exemplo que a gente já tinha visto, mas ok? Porque se não fizer sentido esse exemplo, os outros não vão fazer sentido. Então a gente tem que começar de algum lugar. Tudo bem? Fica claro isso que, olha, quando eu reduzo A para B, sendo que eu sei resolver B, eu estou construindo um algoritmo para A. Isso está claro? Tudo bem, gente? Tá legal. Vamos ver um outro exemplo, né, em que a gente também fez. A gente fez recentemente, inclusive, quando a gente falou de caminhos mínimos de todos para todos. Né? A gente sabia resolver caminhos mínimos de um para todos. A gente já tinha algoritmo para isso. Então o que a gente fez? Olha, a entrada aqui é um grafo com pesos nas arestas. Eu passo esse grafo para cá. Junto disso, eu passo uma sequência de chamadas. Não precisa ser uma chamada do problema A para uma do problema B. A redução pode ser mais ampla que isso. Eu passo N, escolhe 2 chamadas aqui para todos os pares. Minto, eu passo N chamadas, desculpa. N chamadas para todas as origens, lembra? Problema de caminhos mínimos a gente sabia resolver de um para todos. Agora eu quero resolver de todos para todos. Então o que eu faço? Pega aquele grafo, manda para cá. Nesse procedimento, essa setinha é um procedimento de redução. O que eu faço junto disso? Manda N chamadas, cada uma partindo de um vértice diferente. Dispara, portanto, N chamadas aqui do algoritmo B, cada uma delas com uma source diferente, uma origem diferente. Ele vai me devolver o caminho mínimo de cada origem para todos os demais destinos. Compila tudo isso, faz a união disso, devolve para cá. Isso é uma solução de caminhos mínimos de todos para todos? Então está reduzido. A gente resolveu aquele problema usando o outro algoritmo que a gente tinha. Essas duas eu falei nas aulas, inclusive, né? Então não é para ser uma novidade aqui, mas ok, está claro que redução
é uma técnica para projetar algoritmos usando conhecimento prévio. Nesse sentido, olha, se eu sei transformar aqui e sei transformar lá, eu uso essa ferramenta, esse mecanismo para resolver o problema. Nem sempre é de problemas tão próximos, tá? É que esses primeiros exemplos que a gente viu são... como fala? São problemas relacionados. Às vezes é de problemas que parecem não ter nada a ver um com o outro e eles chegam e você consegue usar para resolver. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo nesse sentido. Desculpa, deixa eu fazer uma observação antes. Eu falei que aqui eu passei sem escrever os detalhes, né? A redução da seleção para ordenação, a gente já tinha discutido. A redução de caminhos mínimos de todos para todos para caminhos mínimos de um para todos, percebam que ela preserva o tempo polinomial. Ela não preserva o mesmo tempo. Se eu gastava, no caso do algoritmo de Dijkstra de 1 para todos, m log n de tempo, eu tive que fazer n chamadas para Dijkstra. Então a minha solução ficou com custo n vezes m log n. Mas ainda é polinomial, tá? Lembrem que a diferença do tratável para o intratável para a gente aqui, no caso o tratável que corresponde aos problemas em P, são aqueles para os quais eu tenho um algoritmo polinomial. Mas cresceu um fator de n ali, ainda é polinomial, né? Então, se eu faço a redução, o que eu estou dizendo para vocês é, se eu faço a redução de modo que esse passo aqui é polinomial e esse é polinomial, o resultado vai ser um algoritmo polinomial. Não só eu vou ter uma solução algorítmica, mas eu vou ter uma solução que ainda é polinomial, ainda está dentro dos tratáveis. Isso significa, tá, do ponto de vista de projetista de algoritmo, tá, que é o foco que a gente tem, nessa aula a gente tem um foco um pouco diferente, mas é o foco que a gente teve ao longo do curso. Tem um problema, quero resolvê-lo. Se você reduz um problema novo qualquer a um problema antigo de modo polinomial, eu sei transformar a entrada, sei transformar a saída em tempo polinomial, você projetou um novo algoritmo, usando conhecimento prévio. É isso que você fez. E esse novo algoritmo pode não ser a melhor solução possível, mas é uma solução polinomial, uma solução que leva tempo no máximo da ordem de n elevado a k para algum k. Tá? Do ponto de vista de projetista de algoritmo é isso.